fenômenos, ou seja, sempre foi do jeito que é, a mesma quantidade de carbono 14, tudo igualzinho, as rochas sempre foram desse jeito, assim, assim. Uma pergunta, por exemplo, dentro da rocha, nós estudamos um pouquinho a respeito do dilúvio ontem de manhã. Você tem material sedimentar espalhado por toda essa terra inundada, de repente esse negócio começa a se formar camadas. Essas camadas, posteriormente, por processos físico-químicos, na área também praticamente da termodinâmica, calor e tudo mais, transformam-se em rochas. Será que o material dessas rochas formadas não iriam ser compostos também por elementos que não faziam parte originalmente da rocha? Mas é claro que sim, a gente faz teste de laboratório, muito do potássio, muito do argônio que aparece em rochas sedimentares que a gente encontra por aí, não necessariamente faziam parte da rocha. Por causa do processo do dilúvio, foram incorporadas à estrutura. Dentro da proposta da evolução do sistema de datação, não, isso nunca aconteceu. A rocha sempre foi rocha, do que veio de fora não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. A gente tem feito isso em testes de laboratório. A outra questão é a constância das condições, ou seja, o mundo nunca mudou. O Sol não está diminuindo 1,5 metro por hora, o campo magnético da Terra não tem uma meia-vida de 1.400 anos, nada disso está acontecendo. É mais ou menos assim, ó, não vejo nada. Tá bom, abre o olho. A gente sabe que isso aqui não é uma verdade. Você pega, por exemplo, os fósseis de plantas antigos e compara com as plantas de hoje, os fósseis são muito maiores do que os que tem hoje. Você sabe que não existe constância de condição. Alguma coisa aconteceu, porque as coisas hoje são menores do que já foram no passado. Mas assume-se que tudo é constante e que os fenômenos permanecem exatamente iguais. A mesma quantidade de carbono 14 sendo produzida na atmosfera e daí por diante. Ou seja, muita coisa há para ser discutida. O que eu estou mencionando para vocês é o seguinte: o sistema de datação é altamente questionável. Altamente questionável. Quando a gente vê algumas coisas por aí, é quase de arrepiar o cabelo. Métodos de datação, deixa eu ver a coluna geológica. É o que nós encontramos nessas camadas. Só por curiosidade, como que se fazia a datação? Era um negócio muito interessante, isso é realidade. Tanto é que é uma das partes mais criticadas dentro da coluna geológica. Chegava o professor numa classe, falando da pesquisa dele, e dizia o seguinte: meus alunos, aqui nós temos um fóssil do período cambriano. Daí o aluno levantava a mão e falava: professor, como é que o senhor sabe que é do período cambriano? O professor falava assim: é porque esse fóssil foi encontrado numa rocha do período cambriano. Ah, professor, e como é que o senhor sabe que a rocha é do período cambriano? Mas, meu aluno, é porque ela contém fósseis do período cambriano. Você fala assim: professor, e como é que o senhor sabe que os fósseis são do período cambriano? É porque ela se localiza numa rocha do período cambriano. Mas, professor, como é que o senhor sabe que a rocha é do período cambriano? Meu aluno, eu vou lhe explicar mais uma vez. É porque a rocha do período cambriano possui fósseis do período cambriano. É óbvio isso. Mas, professor, e como que é óbvio, então, que os fósseis são do período cambriano? É óbvio porque eles se encontram na rocha do período cambriano. Parece brincadeira? É assim que tudo começou nessa questão da coluna geológica. Esse é um dos grandes questionamentos da validade da coluna geológica. Por quê? Temos todas essas datas, todos esses negócios, essa ordem e tudo mais, com alguns pequenos problemas. Primeiro, estudos exaustivos mostram que não existe uma sucessão de estratos. O que acontece? A sequência dos estratos, ou seja, essa forma que é apresentada para a gente, como eu mostrei nesse slide anterior, esse negócio assim todo bonitinho, tudo organizado direitinho, a sequência deles não aparece completa em nenhum lugar do planeta. Não existe isso. Você não vai pegar um lugar, você cava, você vai achar o cambriano, vai achar toda a sequência bonitinha como aparece. Não existe isso. Aonde ela aparece, mais de 50% de todos os períodos estão faltando. Não somente isso, apenas de 15% a 20% da superfície da Terra apresentam 1/3 desses períodos todos na ordem que é proposta da evolução. Dos 50% que você encontra, apenas 1/3 deles está na ordem certa.
E isso, de todo lugar que você pesquisa, só 15 a 20% da superfície da Terra tem isso. Um exemplo, você tem 3 períodos aqui. Você tem rochas do período Paleozoico inferior, em cima delas deveriam estar do Paleozoico superior, em cima do Mesozoico. O amarelo significa a presença dessas rochas, o verde significa a ausência. Pega o Mesozoico, por exemplo. Aqui você tem Mesozoico no meio da África. Ué, mas não tem Paleozoico superior e não tem Paleozoico inferior. Onde é que foi parar essas rochas? Parece até dinheiro brasileiro, né? Desaparece assim com uma frequência que a gente fica abismado. Ah, tinha 10 milhões na minha conta, nem sabia. Falei, por isso não, pode transferir para mim, que você nem vai ficar sabendo também, eu vou ficar feliz da vida. Dá uma olhadinha, por exemplo, regiões como essa. Aqui você tem o Mesozoico, você percebe alguns pedaços, tá? Aqui no Brasil. Olha o Paleozoico superior. Onde você tem o Mesozoico, praticamente você não tem Paleozoico embaixo. Daí você tem o Paleozoico inferior aqui, você percebe que tem muitas áreas que não aparece o Paleozoico superior. Ou seja, é uma tremenda confusão o negócio. Só que nos é mostrado como se qualquer lugar do mundo que se você cavar, você encontra coluna geológica. Não é verdade. Um exemplo disso, só no Grand Canyon do Colorado, existe uma descontinuidade de aproximadamente 100 milhões de anos geológicos. Para ser mais preciso, são 165 milhões de anos geológicos. Aonde foi parar essa rocha? Agora, deixa eu dar o tamanho da rocha. Essa rocha deveria ter aproximadamente 200 metros de altura, ter quase 280 quilômetros por 420 quilômetros. Aonde foi parar essa pedrinha? Desapareceu. Só para você ter uma ideia, aqui você tem o Grand Canyon. O riozinho, tá? Fez todo esse buracão. Para mim é muito interessante. As árvorezinhas ali em cima têm 10 metros de altura. Dá uma ideia no buraquinho. Então, só para ter uma ideia de algumas propostas. Mas existem problemas com a coluna geológica. Mencionei já para vocês. Aqui você tem um fóssil de uma árvore. Praticamente 7 milhões de anos, desculpe-me. Se você contar as camadas da coluna geológica, essa árvore atravessou o equivalente a 7 milhões de anos. Muito interessante, né? Uma árvore que dure 7 milhões de anos. Aqui do lado você tem o fóssil. Estou brincando, esse não é o fóssil, esse é o pesquisador. O fóssil está aqui do lado, se bem que eles parecem muito com o fóssil também. Pelo menos a posição dele é quase fossilizada, né? Num caso como esse, você tem uma árvore, se você contar as camadas que essa árvore atravessa, ela continua para lá e para cá, mas uma árvore que atravessa várias camadas, essa árvore praticamente viveu cerca de 5 milhões de anos. O que é altamente improvável. Não somente isso, como na Alemanha, numa das minas de carvão, foi encontrado, por exemplo, essa árvore, existem outras pelo mundo, mas a raiz dela está para cima e as folhas estão aqui embaixo. Portanto, no passado, as árvores cresciam de ponta cabeça. Agora, isso aqui não foi uma dobra que poderia ter acontecido desse jeito. Dobra de sedimentos. Não existe nada disso. Tem outras árvores mais para cá nesse mesmo sistema que estão em pé. Como explicar uma árvore de ponta cabeça no meio de outras que estão em pé? Que tal um dilúvio universal? Isso explicaria de uma forma muito simples o posicionamento como esse. Sedimentação, as árvores estavam inteiras, em termos de 1 ano, houve toda essa sedimentação, a árvore simplesmente passou a fazer parte da rocha. Problemas com a coluna geológica, alguns que nós temos. Primeiro, não existe mudança gradual no registro fóssil. Não existem elos perdidos. Um exemplo típico disso é quando você estuda invertebrados e vertebrados. Você vai de exoesqueleto, ou seja, invertebrado, o esqueleto dele é do lado de fora. Para vertebrados, o esqueleto é do lado de dentro. Para você ir de um sistema que tem esqueleto do lado de fora para esqueleto do lado de dentro, deveriam ter milhões de fósseis por aí para a gente ver a transição. Não existe um único fóssil mostrando a transição entre invertebrados e vertebrados. Como que aconteceu? É fácil. Jesus não transformou água em vinho? Explica-se da mesma forma. De invertebrados para vertebrados. Um milagre. Porque evidências nós não temos. A mesma coisa acontece entre peixes e anfíbios, anfíbios e répteis, répteis e mamíferos, répteis e aves, primatas e outros mamíferos, macacos e outros primatas. Não existem elos perdidos. Não existem elos de transição.